texto que muitos dos irmãos seriam capazes, pelo menos a parte central dele, de fazer não é a leitura, como é que a gente chama? Fazer você faz decorar, recitar, né? Você provavelmente poderia recitar o versículo, esses versículos sem precisar olhar na Bíblia. Mas vamos lá, diz assim a palavra, o texto: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Até aí, essa é a nossa leitura. Pedro, tem um vídeo de uns 2 ratinhos aí, que eram desenhos. Na verdade, não era da minha época, não. Já são um pouquinho mais recentes, viu? Assim, na minha época mesmo era Spectrum Man, tá? Mas vamos ver, vamos assistir um pedacinho, 1 minutinho, só uma. Então, se passar aqui para os adolescentes, para os pré-adolescentes, eles não saberiam nem do que se tratava, nem do que se trata, viu? Se pudesse criar um método de como usar este poder em milhões ao mesmo tempo... Nossa! Pontinho, cérebro! Legal! Está todo mundo no rádio! Rádio, é claro! Pink, você está pensando o que eu estou pensando? Eu acho que sim, cérebro, mas as roquetes, elas são garotas, não são? Pink, você não acha que já somos ratos muito estigmatizados? Nós vamos penetrar numa estação de rádio, tomando o lugar do Nebula, para que eu possa transmitir minha lavagem cerebral para milhões de ouvintes, voando suas mentes até que me tornem seu líder. Em breve, as emissoras de rádio estarão transmitindo minha enervante mensagem para todos os lares do mundo. Então, meu sonho se realizará. Quer dizer que finalmente vai dançar com o nervoso? Nada disso, Pink. O outro sonho, dominar o mundo. Ah, claro, esse sonho! Parece que já fizeram isso. Desliga essa coisa, Pink. Temos que nos preparar para amanhã à noite. O que vamos fazer amanhã à noite, cérebro? Assistir mais desse rádio com imagem? Não, Pink. A mesma coisa que fazemos todas as noites. Tentar conquistar o mundo. Então, só para vocês terem ideia, esse é um desenhozinho aí famoso, né, de antigamente, em que os 2 ratinhos eram o Pink e o cérebro. O cérebro, ele tinha sempre ideias brilhantes, e o Pink, no final da história, atrapalhava tudo e colocava todos os planos do cérebro a perder. Mas a ideia do cérebro sempre era a mesma. Ele fala pelo menos 2 vezes nesse pequeno trecho do desenho. O que o cérebro quer? Dominar o mundo. Ele quer conquistar o mundo. A ideia daquele ratinho ali é conquistar o planeta, é conquistar o mundo. Na verdade, com que os ensinos dele possam alcançar as pessoas e ele possa dominar o mundo com os ensinos dele, com as coisas que ele gostaria de mostrar. Eu fico imaginando, meus irmãos, e de vez em quando eu falo sobre esse tema de hoje, eu fico imaginando que essa perspectiva de alcançar o mundo, ou de dominar o mundo com uma mensagem, ela deveria ser uma missão nossa. Nós é que deveríamos ter essas convicções de que nós temos a mensagem para conquistar o mundo. O mundo deveria ser conquistado pelo Evangelho, assim como foi que alcançou se vocês pensarem comigo, há muito tempo tinha um pastor que dizia que o versículo de Atos 1:8, que fala que sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em Judéia e Samaria, e até os confins do mundo, que tinha chegado aos confins do mundo. O confins do mundo era aqui.
não é a Igreja Cristã Evangélica Maracanã, o Brasil, Goiás, aqui aos confins do mundo, na perspectiva da Palestina como centro do mundo, que era a perspectiva ali. Essa ideia de a gente poder levar uma palavra, levar um evangelho que possa e que pudesse alcançar o mundo com essa mensagem. E o quanto seria bom. Eu comecei a estudar há alguns meses, gosto muito, não aplico integralmente nenhum material aqui na igreja, não gosto. Acho que a gente deve ler verdades irrefutáveis. Estão apenas na Bíblia, mas tem um material que eu gosto muito, que é o material que a gente conhece como desenvolvimento natural da igreja. Ele vai explicar para a gente, ele vai dizer para nós, que ao redor do mundo, ele faz uma pesquisa em milhares de igrejas ao redor do mundo, que toda igreja boa, ou ele chama de igrejas com qualidade, essas igrejas precisam ter 8 marcas, e essas 8 marcas, elas devem estar sempre muito bem equilibradas para que a igreja cresça, porque segundo o autor do livro, um organismo vivo, ele precisa crescer. E ele trabalha então com essas 8 marcas, ele começa a dizer, olha, você tem que perceber dessas 8 marcas de qualidade, qual que tem sido a que tem menor qualificação no meio de vocês, e trabalhar com ela, porque vocês precisam atacar essa marca de qualidade que é inferior. E aí você tem as 8 marcas. Ele vai dizer que uma delas é uma liderança capacitadora, que é aquela pessoa, que é aquela comunidade que tem um líder, que não se preocupa muito em fazer tudo, mas treinar as pessoas e delegar as coisas para que as pessoas possam fazer. Outra marca de qualidade é um ministério orientado pelos dons, ou seja, e diz que esse, inclusive, é a parte que mais influencia a sua vida no dia a dia, porque cada crente tem a certeza de qual é o dom que ele tem e de como esse dom será importante lá no trabalho dele. Porque muitas vezes a gente tem a visão de um crente, aquele crente não ajuda. A gente está fazendo isso aqui com os diáconos aqui da igreja nessas últimas semanas. Os irmãos, a questão da diaconia é uma questão sempre muito complicada. Porque Jesus, fala que aquilo que eu dou com a mão direita, a mão esquerda não deve estar sabendo. Porque se eu fizer qualquer tipo de ação e propagar a ação que eu fiz, eu já recebi aqui na terra as recompensas. Então a diaconia vive sempre aí numa linha muito difícil de ser estabilizada. Por quê? Vocês precisam saber o que os diáconos fazem, só que eles não podem propagar o que eles fazem. Só que nós entramos no acordo, nós fizemos a partir desse boletim aqui, eu acho que eu não li, eu recebi ele agora à noite só, eu não li essa parte, acho que já está aí. As ações dos diáconos desse mês. E vocês vão perceber que os diáconos, às vezes, não fizeram ações aqui, mas lá na comunidade deles, eles ampararam a viúva, eles visitaram o hospital, eles foram a um determinado lugar e fizeram um trabalho social lá. Sabe? Então, essa ideia que percebe qual é o seu dom e coloca esse dom em exercício. Alguns serão colocados em atividade aqui na igreja. Se você pega, por exemplo, e diz, pastor, eu tenho o dom de pastor. Então, provavelmente, o seu dom será exercitado na igreja. Mas alguns dons desses não serão exercitados na igreja, serão exercitados no seu dia a dia. Serão exercitados lá na sua comunidade, lá no seu prédio, na sua vizinhança. Então, essa é uma marca importante da igreja. Cada crente descobrir, esse é o meu dom, e eu tenho que agir de acordo com o meu dom, intencionalmente de acordo com o meu dom. Depois ele vai dizer sobre espiritualidade contagiante, que são aquelas pessoas que têm muito prazer em ser o que são. Então, diz que a igreja que tem uma marca dessa profunda, com qualidade, é aquela igreja que os crentes saem daqui dizendo, olha, eu tenho orgulho de ser o que sou. Eu tenho prazer em ser um cristão, eu tenho alegria nisso. Depois ele vai dizer sobre as estruturas, tamanho do culto, os horários de culto, as estruturas da igreja também são importantes para essa marca. Os grupos pequenos, diz que todas as igrejas no mundo que tem qualidade tem grupo pequeno. Ou grupo pequeno, ou célula, ou grupo familiar, depende do nome que as pessoas chamarem. Diz que essa é uma marca universal de igrejas com qualidade. E aí eu faço um parênteses e faço para você um convite. Você ainda não está inserido em um grupo pequeno, não perca tempo. Tá? Isso é fazer parte de uma comunidade menor
você. Aí depois ele vai falar sobre evangelização orientada pelas necessidades e depois relacionamentos marcados pelo amor fraternal. Se uma igreja tem uma qualidade boa nessa oitava marca, é possível medir se a igreja tem amor fraternal quando as pessoas sorriem quando estão juntos ou juntas. É uma das características. Ou para medir se a igreja tem essa marca importante, é só olhar quanto tempo essas pessoas gastam umas com as outras, além dos cultos. Então, o prazer que tem de ir na casa da outra, de ligar um para o outro, de mandar WhatsApp, de conversar, de fazer programa juntos, de tudo, basicamente tudo que acontece, tem alguém da igreja, isso é uma marca importante também da igreja. E aí, meus queridos, quando eu pensava sobre essas marcas, eu tenho olhado para nós e tenho visto que nós somos uma comunidade muito agradável. Nós temos um culto muito inspirador, inclusive é uma das marcas, é um culto gostoso. Se vocês se lembrarem, ou fizerem aí um flashback, vocês não vão encontrar um domingo, na minha história dos últimos 15 anos, talvez quando eu era bem no início do meu ministério, deve ter no mínimo uns 15 anos, que eu não brigo com ninguém para as pessoas virem ao culto. Você não vê o culto, você é um crente responsável, você não tem compromisso. Isso não faz parte do meu discurso, porque não faz parte da minha crença. Tá certo? Porque eu acredito que o culto, quando ele é inspirador, é um culto que as pessoas vão para o culto. As pessoas têm prazer em estar nele, em ir, em chamar as pessoas. Então você tem tudo isso aí, essas marcas aqui da Igreja do Maracanã, são marcas muito fortes, são boas marcas. Sobre os relacionamentos marcados por amor fraternal, é uma marca muito visível aqui na igreja, por exemplo. Basta ir em qualquer reunião nossa, vão perceber o tanto que a gente se diverte junto, a gente ri junto, a gente conta história, que a gente gosta de estar uns com os outros. Mas quando analiso tudo isso aqui, me parece que de alguma forma tem passado despercebido a nós a importância de nós influenciarmos as pessoas próximas de nós rumo ao Evangelho. O que ele chamaria aqui de evangelização orientada para as necessidades. Ou seja, cada pessoa entendendo qual é o seu dom, indo atrás das pessoas que não têm comunhão com Deus, para ajudá-las no processo de aproximação, de comunhão com o Senhor. Então, se eu olho hoje para a nossa igreja, eu acharia que essas estruturas nossas, igual salas de aula, algumas dessas a gente precisa resolver, já estamos resolvendo aqui para as próximas semanas, mas depois dessa eu trabalharia com os irmãos, trabalharia de forma um pouco mais profunda sobre essa história da evangelização, sobre o nosso papel de influenciar as pessoas para chegarem a Cristo. E nós não falamos para as pessoas chegarem à igreja. A igreja é um passo, talvez, que vem com o tempo. Ou até algumas pessoas chegam primeiro à igreja para depois chegarem a Cristo. Mas com o alvo principal, as pessoas se aproximarem de Jesus. Eu quero evitar esse tipo de pergunta, porque não sei se ela é pertinente, mas uma pergunta sempre que vem à nossa mente é: se você pensar na sua trajetória de crente, de cristão, qual foi a última pessoa na sua história de crente que você conduziu para Cristo? De verdade, do jeito que a comissão manda. Chegar, batizar, discipular, ensinar. Qual foi a sua história? Se eu distribuísse aqui para mim também, para você, uma folha em branco e dissesse: tá aqui, ó, põe os nomes de todas as pessoas que vocês conduziram a Cristo na história de vocês. Eu acho que muitos de nós, a gente ficaria meio titubeando para saber quais são os nomes. Mas aí também vem uma questão diferente. Porque o que eu penso sobre evangelização eu acho que vem muito dessa história de você reconhecer qual é o seu dom e contribuir para que todas as pessoas juntas, cada um desenvolvendo o seu dom, possam trazer as pessoas para Cristo. Todos desenvolvendo cada um o seu dom, buscando aqueles que estão longe da comunhão com o Senhor. E aí a gente precisa trabalhar alguns aspectos, meus irmãos, quando se fala de evangelismo na igreja, quando a gente fala de trazer a pessoa que está fora para vir para experimentar a mesma comunhão que nós experimentamos. Eu preciso pensar numa igreja
que trabalha com equilíbrio e uma igreja que trabalha de forma desequilibrada. Tenho 20 anos de igreja, você sabe, né? Final do ano agora a gente completa 20 anos de ministério aqui no Maracanã. Então, 2 décadas. E muitas coisas nós já ouvimos e convivemos com centenas de pessoas aqui, dezenas e centenas de pessoas. Então, com o passar do tempo, as pessoas vão confundindo as coisas, especialmente essas missões da igreja. Irmãos, a grande comissão da igreja, a grande missão da igreja é trazer as pessoas sem Cristo para Cristo. Essa é a grande missão da igreja. Tem que ser essa. E porque nós somos muito amigos, porque nós gostamos muito uns dos outros, às vezes porque nós temos algumas características muito próprias, a gente às vezes passa despercebido que a nossa missão primordial é aproximar a gente de Jesus, é isso que salva, isso que transforma. E no decorrer do tempo, meus irmãos, eu fui ouvindo algumas coisas. Teve uma época que as pessoas estavam cobrando muito, pastor, nós temos de ter programas evangelísticos. A igreja tem que se tornar uma igreja evangelística via programas evangelísticos. Meus queridos irmãos, de todas as pessoas que se aproximam de Cristo, 2,9%, de acordo com Josué Campanha, do Planejamento Estratégico da Igreja, 2,9% de todas as pessoas que se aproximam a Cristo vêm por causa de programas evangelísticos. Entenderam? De cada 100 pessoas, só 3, vou arredondar a conta, se aproximam de uma igreja ou de Cristo por causa de um bom programa evangelístico. Porque eu trouxe um cantor para cantar, porque eu fiz um programa na praça pública, até mesmo as questões do Férias para Jesus, 2,9%, é isso aí. Sabe qual que é a porcentagem de gente que vem pela influência de amigos e parentes? 80% dos crentes, dos cristãos, se aproximam de Jesus por causa dos relacionamentos. Então, eu até vou começar a organizar alguns eventos evangelísticos. Vou até pensar com vocês em como nós podemos apresentar Cristo para as pessoas via programas evangelísticos. Só que de nada vai adiantar se nós não entendermos que evangelização, meus irmãos, ela não é um método, é um princípio. É cada crente entendendo o seu dom, entendendo o seu ministério, se aproximando das pessoas para que as pessoas conheçam a Jesus Cristo. Esse é o processo. Durante um tempo, a gente falou muito em oração, pastor, a igreja ora muito pouco, nós temos que orar muito, temos que orar muito. Temos sim, meus irmãos, que orar muito. Temos que orar muito. Uma época, e agora me parece que isso tem se tornado um pouco mais forte na igreja, as questões da ação social. Olha, a igreja, pastor, tem que fazer ação. Irmãos, a igreja, ela trabalha com a ação social à medida da demanda e daquilo que ela pode fazer. Hoje eu conversei com a diaconia, por exemplo, de todos os recursos da diaconia, não existe nem um centavo em caixa. Todo o dinheiro do Ministério da Ação Social está sendo empregado para as pessoas. Café da manhã no lar cristão, sábado que vem, cestas básicas, essas coisas todas. E a gente ouviu muito na história a teologia da famosa missão integral, uma teologia famosa no Brasil, encabeçada por uns líderes importantes do país. Há algum tempo atrás, um padre católico muito inteligente, Leonardo Boff, ele começou a pensar e escrever, inclusive, sobre a famosa teologia da libertação, que eram todas vertentes de meio que transformar a missão da igreja numa missão também muito focada na ação social. Não tenho nenhum problema, apoio, gosto, mas eu vejo que a igreja precisa trabalhar com equilíbrio. A igreja não pode ser um lugar de ação social apenas, porque essa não é a vocação inicial e primordial da igreja. A igreja não pode ser apenas uma remuneração, porque isso não é, embora todos sejam muito importantes, isso não é a vocação máxima da igreja. A vocação máxima da igreja tem que ser atrair as pessoas para Cristo. Essa tem que ser a nossa vocação. E todas as outras questões, elas devem ser trabalhadas para que essas pessoas se aproximem de Cristo. Eu acho que nós estamos precisando cada dia ouvir mais sobre esse assunto. Eu preciso ouvir mais. Aquela listinha que eu falei de distribuição para os irmãos, provavelmente eu também ficaria assustado quando olhasse quais foram os últimos que eu influenciei decisivamente para Cristo. Então nós precisamos conversar
pensar mais sobre esse assunto. Os grupos pequenos precisam pensar em como trazer as pessoas. E uma das formas de trazer gente é multiplicando, é diminuindo o tamanho do grupo para que mais pessoas possam vir, possam se aproximar. Essas são as chaves, essas são as formas que nós precisamos ir atrás ou influenciar com o meu dom as pessoas para que elas conheçam Jesus Cristo. O texto aqui da grande comissão, ele trabalha aqui nesses versículos, e eu quero pensar com vocês, em mais aí aproximadamente uns 15 minutos, sobre alguns entendimentos que envolvem essa grande comissão. E aí o texto ele começa dizendo que a grande comissão, embora venha um pouquinho antes do texto central da grande comissão, que o primeiro entendimento é que o crente ele deve deixar a Galileia, descer da montanha, olhar ao redor. Isso é a vocação dos comissionados. Vamos conversar. Comissionado, primeiro, é uma pessoa que foi nomeada para um cargo, para uma missão. Então, quando a gente fala de grande comissão, é que Deus comissionou você para uma missão. E qual que é a missão central? Ir pelo mundo, pregar o Evangelho, discipular as pessoas, batizar as pessoas e ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Essa é a grande comissão. E aqui, me parece que nesse princípio, meus irmãos, estamos nós meio na Galileia. Deixa eu explicar para os irmãos o que significa a Galileia. A Galileia, para esse povo aqui, era o começo de tudo. Jesus chama essas pessoas para iniciar na Galileia. Jesus não morre na Galileia, Jesus morre na Judéia, Jesus morre lá em Jerusalém. E quando Jesus morre, todo mundo volta para a Galileia, morrendo de medo. E alguns deles não só voltam para a Galileia, mas voltam a fazer o quê? Voltam a pescar. Porque voltaram à vida antiga, voltaram a ter a paixão pela vida antiga. E aqui Jesus está dizendo para a gente, deixa a sua Galileia para trás. A sua vida antiga não existe mais, desce da montanha. Lá em Atos, capítulo 1, verso 11 e verso 12, quando Jesus sobe ao céu, diz que todo mundo ficou olhando para cima, maravilhado com aquilo que estava acontecendo, e diz que os anjos chegam nos homens e falam assim, pessoal, oi, para de olhar para cima, vamos olhar para o lado e vamos atrás das pessoas. Então eles descem e vão perceber que ao redor deles existia uma grande obra para ser feita. Existia ali ao redor deles, meus irmãos, uma grande obra para ser feita. Quando a gente prega, meu querido irmão, a primeira pessoa que é impactada pelo sermão é o pregador. Você não tenha dúvida disso. Há algumas vezes que eu estou aqui, quando eu chego em casa preocupado com aquilo. Chego em casa porque às vezes o sermão foi muito duro, às vezes nem foi duro para você, mas foi duro para mim. E recentemente, há 2 semanas especialmente, a gente conversou sobre o Vale dos Ossos Secos, para a gente profetizar para os ossos, gente que está aí muito próxima de nós, precisando tanto de uma profecia, de uma palavra de Deus para fazer. E naquela semana eu fui convidado para fazer uma devocional lá na minha escola. Eu tenho conversado com os irmãos, a minha preocupação com os meus alunos, sabe, as dificuldades, isso não é privilégio da minha escola. Se fosse, era mais fácil, a gente ir lá e resolveria. Mas infelizmente são problemas que permeiam a nossa sociedade, das classes mais baixas até as classes mais altas, em escolas públicas, em escolas particulares, em alguns lugares. O que acontece diferente é porque um é escancarado, a outra é velado, é escondido. Mas os problemas estão aí, os ossos estão aí, as pessoas estão aí precisando de um crente para fazer uma profecia e dizer, levanta, encha do Espírito. E naquela semana eu fui convidado para falar sobre a Páscoa. Eu falei, gente, mas eu falo demais desse menino, eu sou muito enjoado, já sou professor, já cobro, já dou advertência, já faço todas as peripécias que um professor precisa fazer, eu já faço tudo. Mas falei, tudo bem, então eu aceito e vou falar com os meninos. E é interessante que são 200 alunos, e aí eles todos sentadinhos são obrigados a te ouvir, eu sou professor da escola. Então há uma autoridade, não há uma opção. E no dia da devocional, eu levantei, passando muito mal, estava tomando um remédio para o estômago, para curar aí uma bactéria, e aquilo estava me fazendo um mal tremendo. Naquele dia eu levantei muito mal. E embora eu não falte aula, acho que isso é questão de ética,
Aí veio uma voz no meu ouvido e dizia assim, profetiza aos ossos secos. Você não falou domingo passado que era para profetizar para os ossos secos? Então levanta e vai lá e profetiza para aqueles ossos. Profetiza para aquelas pessoas. Olha ao seu redor. Olha os seus alunos, como é que eles estão. Olha a vida desses meninos, como é que está a vida deles. Vai lá e profetiza. Você não falou para a comunidade, 200 pessoas, para elas profetizarem para os ossos? Então levanta da sua cama e vai. Eu mandei uma mensagem na hora para o diretor, falar, olha, eu estou passando mal, vou atrasar 40 minutos no máximo, estou aí para o devocional. Então fui e falei para eles sobre o que significava a Páscoa. Sabe, a transformação que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. Eu, na verdade, meus queridos irmãos, eu só desci da Galileia, desci da minha família de crente, todo mundo bonitinho, eu com a minha esposa, os meus filhinhos, que oram, que fazem devocional, que tem uma família estruturada, tudo bonitinho. Eu desci da Galileia, parei de olhar para o céu, desci para olhar para o lado, para olhar ao redor. E é tão interessante essa história. Quanto mais a gente se dispõe, mais Deus coloca a gente no nosso caminho. Essa semana, no meio de uma aula, um pedacinho dela, eu tinha esse tempo livre, lá, uns 10 minutinhos, um aluno me perguntou, Sandro, você é pastor? Eu falei, sou pastor, eu ensino em tal lugar, então eu quero falar com você. E foi um aconselhamento pastoral, 10 minutinhos lá na aula, ela estava com pensamentos suicidas. E queria conversar com uma pessoa que pudesse ajudá-la naquela miséria de vida que ela estava vivendo, que ela estava passando. E veio na minha cabeça na hora, não é para profetizar para ossos secos? Então profetiza, então fala para ela da história, fala para ela de alguém que é capaz de mudar a história dela, de transformar a vida dela. Então a grande comissão, meus queridos irmãos, um dos entendimentos dessa grande comissão é a gente deixar a Galileia, que é a vida antiga, as coisas que nós gostávamos, que não contribuem para a grande comissão, eu deixo para trás. Eu desço da montanha, que é o lugar da transfiguração, que é o lugar de Pedro olhar e dizer o quê? Ô Senhor, vamos fazer aqui mesmo umas cabanas, para a gente viver aqui em cima, lá embaixo é muito difícil, vamos viver aqui. Então a grande comissão passa por nós, meus queridos irmãos, que temos toda a estrutura na vida. Sabe, temos as histórias nossas, temos tantas oportunidades, descer para olhar para o lado e dizer para as pessoas que existe alguém que pode mudar a história dele. E ele pode dizer isso, meu querido irmão, não apenas com o evangelismo, que não é o seu dom como característica mais forte, mas você pode, de outras maneiras, exercitando o seu dom, você pode se aproximar ali dessas pessoas. Segundo, que eu acho que a gente precisa refletir aqui sobre a grande comissão, é que a gente deve compreender que a autoridade nossa não está em nós, mas a autoridade está em Jesus Cristo, e é no nome dele que eu vou. A gente anda meio com medo, eu não sei se é por causa de todas essas coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Sabe, uma mistura, uma bagunça tremenda entre as coisas todas. Hoje eu assistia um futebol na televisão, quando terminou, o rapaz perguntou, e aí, como é que foi o gol? Ó, Deus que fez o gol. Sabe, foi Deus, ele que fez o gol. Eu falei, gente, mas e quando o time meu que fez na hora? Na minha visão, quando o meu time não ganhou nem um golzinho, sabe, essa história, essa mistura toda, essa confusão toda de coisas, e às vezes a gente fica acanhado em saber, ou pelo menos acanhado, mas deveria saber, que aquela palavra que eu tenho para oferecer para os outros é na autoridade de Jesus Cristo. E a autoridade de Jesus Cristo acompanha todas as pessoas até o último dia da nossa existência. É isso que fala, que antes da grande comissão, olha, toda a autoridade me foi dada, toda a autoridade. Filipenses capítulo 2, verso 9 e 10, fala que Jesus Cristo é uma autoridade que foi colocada à direita de Deus, sobre todas as coisas, nome sobre todo nome. E é uma autoridade muito diferente. A gente se acostumou com a autoridade misturado com o autoritarismo. A autoridade de Jesus é uma autoridade que é capaz de lavar os pés das pessoas. Aquele a quem disseram, olha, eu não mereço sequer amarrar a sandália dos pés desse homem, é o mesmo que se abaixa para lavar os pés dos outros. Esse é o grande poder que vai contra toda a história da humanidade.
Enquanto nós pensamos, olha, o homem é poderoso, o homem é poderoso, Jesus demonstra um poder invertido, que é o poder de quem manda, mas não veio para mandar, veio para servir. E essa autoridade nos acompanha sempre. Todos os sinais acompanharão aqueles que creem, diz Marcos, o evangelista Marcos, no capítulo 16, versículo 17, meus irmãos. Aquilo que você faz para cumprir a grande comissão, ela é feita sob a autoridade de Jesus, ela é feita em nome de Jesus. Essa história do nome de Jesus é uma história bastante mal empregada e mal utilizada. A gente acha que terminar a oração em nome de Jesus é uma palavra mágica que resolve todos os problemas. Sendo que não é isso que a Bíblia quer dizer, jamais todos. Essas semanas, acho que a semana passada, Paulo Augusto estava orando, eu estava orando com ele lá, acho que era uma devocional que a gente tinha feito, e o Paulo Augusto, ele falou que ele foi lá, foi orar. E o Paulo Augusto foi uma oração bem pentecostal, sabe, bem agitada, bem animada, sabe, quase tipo disciplinar o menino, já está brincadeira. O menino tem uma oração bem empolgada, e ele abençoa Jesus, abençoa todo mundo, ele foi falando a lista de pessoas, e abençoa isso, abençoa aquilo, abençoa a professora, abençoa a Ana, abençoa isso. E agora, na terminar a oração, ele terminou assim, em nome do meu Pai, amém. Gente, você é o meu nome. Rapaz, que moral que eu dou, pai, entendeu? Então, ele chegou em Deus e falou, em nome do meu Pai. Sério, é meu Pai, em nome dele. Então, você dá um jeito dele, tem nome dele. Sabe, a história do nome da pessoa é assim. É quando você se aproxima de alguém, você vai ao emprego. E aí você diz para a pessoa que vai ali te entrevistar. E você pode dizer, olha, eu estou aqui em nome do fulano. Foi ele que me mandou aqui. Então eu estou no nome dele. Eu estou fazendo aquilo que ele manda eu fazer. Eu estou fazendo aquilo que ele me autorizou a fazer. Então quando a palavra fala que a autoridade foi dada, ela vai acompanhar as pessoas, é porque eu estou disposto a fazer na minha comissão aquilo que Jesus me manda fazer. É assim. Então eu não preciso ter medo, irmãos. Eu tenho medo, às vezes, de falar de Cristo para as pessoas. Eu tenho medo de influenciar o meu amigo, as pessoas próximas, rumo a Jesus. Eu tenho medo dessas coisas. Meu querido irmão, toda a autoridade foi dada a você. Toda a autoridade foi dada a Cristo e todos os sinais acompanharão você, acompanharão os que creem. E toda essa autoridade que vem de Jesus estará com você até o último dia do mundo, da sua história, até o último dia. Então, quando você se propõe em fazer alguma coisa pela grande comissão, pelo chamado que você recebeu, você faz em nome de Jesus, o dono de todas as coisas, o dono do ouro e da prata, aquele que sustenta o universo, aquele que mantém todas as coisas, é no nome dele. Então, às vezes, esse medo, essa vontade de aproximar alguém de Cristo, mas esse não tem jeito, esse não tem condição, é sob a autoridade de Jesus que eu estou e vou fazer. E a terceira terceiro e último entendimento, assim aí entra exatamente aqui na grande comissão, que diz que a grande comissão é assim. O que ela deve ser feita? Qual é o entendimento que você deve ter da grande comissão? Que você deve fazer discípulos de Jesus e não discípulos seus. Essa primeira é uma das grandes falhas do evangelho moderno. A gente tem muito o discurso, o fulano é discípulo meu. Se ele é discípulo seu, ele está em sérios apuros. Tá certo? Se ele é discípulo seu, ele tem sérios apuros. Ele é discípulo de Jesus. Você leva alguém para ser discípulo de Jesus. E para ser imitador, essa história de discípulo é alguém que imita alguém. Esse é o discípulo que Jesus quer. E ele fala, você tem que batizar essa pessoa. Essa pessoa ela precisa passar por um rito extremamente importante, que é o rito que vai demonstrar para as pessoas a quem ele pertence, publicamente. É por isso que o batismo é um dos dias mais bonitos e mais importantes da igreja. Que coisa maravilhosa que nós fizemos esse ano, no ano passado, quando batizamos uma série de adolescentes em que os pais trabalharam com eles, a igreja trabalhou, e eles se dedicaram aquele dia para dizer para as pessoas que eles pertencem a Jesus. Isso é batismo. E aí diz que o grande ensino que eu tenho que fazer, influenciar as pessoas, é ensinar a obedecer.
ensinar a obedecer. Percebam comigo, queridos irmãos, que essas questões aqui são questões cognitivas. Questões cognitivas. Questão cognitiva é o seguinte, é o que a gente às vezes briga tanto na modernidade, que são as teorias. Isso é teoria. Sem teoria não existe prática. A cognição determina a ação. Eu fui esses dias no psiquiatra, calma, tá tudo certo por enquanto, estou organizando a minha vida para um procedimento cirúrgico lá, passar por esse psiquiatra, e ele foi o que ele me disse, falou, olha, pastor, ele me chamou de pastor, porque ele era crente também, então a gente já começou a conversar, e aí foi exatamente essa palavra, pastor, a vida é assim. Primeiro é a cognição, primeiro a pessoa aprende, depois a pessoa faz. Então a gente jamais deve desprezar a teoria, porque é pela teoria que se convence as pessoas a fazer a prática. Olha aqui para a grande comissão está mandando fazer discípulo e está mandando ensinar a obedecer. Então é uma questão primeiro que entra na mente da pessoa, para que depois ela possa executar. Então primeiro é teórico, primeiro é cognitivo, para que depois possa ser prático e do dia a dia da pessoa. E o ensino é ensino a obedecer. Se eu desprezar a teoria, eu tenho que desprezar a escola dominical, eu tenho que desprezar a pregação do público, eu tenho que desprezar todas as aulas que já fiz, tenho que desprezar todos os cursos que nós já fizemos, porque a teoria é que influencia a prática. É assim que funciona. Ensina a pessoa a obedecer. O que diz Provérbios 22? Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a criança. O que diz Deuteronômio, quando Deus está falando sobre as crianças? Inculca na cabeça da criança o que ela tem que fazer. Enche a cabeça dela de ensino, para que depois ela possa praticar. E aqui está dizendo, ensina a obedecer. Obedecer é um ato consciente, geralmente não é um ato apaixonado. Às vezes a gente quer ser apaixonado para se tornar obediente. Eu já não estou sentindo, meu coração está fechado para aquilo. Coração enganoso. Coração é enganoso, cuidado com o coração. A questão, hoje eu falei no curso nosso dos namorados, não é o que eu sinto, é o que eu sou e é o que eu acredito. É isso que determina a minha prática. Não é o que eu sinto, porque sentir, eu provavelmente terça-feira, 6 horas da manhã, eu não sentirei vontade de levantar para ir trabalhar. Enfrentar 6 aulas até meio-dia, lá na minha escola. Dificilmente eu terei um amor para levantar cedo, eu até gosto das aulas, tenho amor pelos alunos, tenho amor pelo que faço, mas não gosto de levantar 6 horas da manhã. Então eu não tenho vontade, mas eu tenho certeza. Porque provavelmente eu aprendi que esse é o comportamento de crente. Alguém me ensinou teoricamente que essa é a prática do crente. Então primeiro eu aprendo para depois fazer. E o que é que diz aqui? Ensina a pessoa a ser obediente. 1 Samuel capítulo 15, 22, quando Saul é rejeitado por Deus, palavra marcante. Saul, você está achando que eu me agrado de holocausto, de sacrifício? Você está achando que eu me agrado de holocausto? Você está achando que eu me agrado de gorduras e churrascos que você faz? O que eu quero? Obediência. O que eu queria de você era que você fosse obediente a mim. É isso que eu quero que você fosse. O que eu queria que você fosse, mas agora não adianta mais, que eu já havia rejeitado Saul. Então esse é o princípio. Ensina a obedecer. Batiza, discipula, batiza e ensina a ser obediente. Discipular, batizar, ensinar a obedecer. Todos juntos na realização dessa tarefa. Meus queridos, não há um privilégio maior para o crente, não há, do que você ver uma pessoa sob uma forte influência sua, que chegou a deixar uma vida antiga, uma vida diferente, e essa pessoa se encontrar com Cristo. Não há privilégio maior do que você saber que você foi extremamente importante para a história da pessoa, para a história de transformação de vida dela. Como disse aqui, 80% das pessoas que se aproximam de Cristo se aproximam pelos relacionamentos familiares e fraternais. Se aproximam de Cristo porque você é amigo dele.
E tem nesse livro dele, ele fala que no mundo, cada crente tem 8 pessoas não crentes que são de contato próximo dele. Então é a média mundial. 8 pessoas que se você fizer uma pequena lista, você vai encontrar 8 pessoas que poderiam ser influenciadas por você para ser discipulado, batizado e ensinado a obedecer. Uma das tarefas mais lindas da igreja é quando as pessoas reconhecem que ela é uma pecadora, que está interessada no discipulado, no batismo e na obediência a Deus. Eu convido vocês, meus irmãos, que a gente possa cada dia repensar sobre os assuntos. Repensar qual é o seu dom, como é que você tem colocado esse serviço das pessoas que precisam de Cristo. Como você pode fazer isso amanhã lá no cursinho? Como você pode fazer isso amanhã na faculdade? Como você pode fazer isso no trabalho? Como você pode fazer isso, meu querido, na sua casa? Os nossos filhos precisam ser evangelizados por nós, os nossos filhos precisam conhecer a Jesus por nós, os nossos netos precisam ser evangelizados e conhecer a Cristo por nós, as pessoas estão próximas. Então, meu convite, meu querido irmão, é que a gente possa ter esses entendimentos aqui. Entendimento que eu preciso sim deixar a minha zona de conforto. A vida do crente é uma vida muito boa. Eu já estou demorando muito, né? Essa semana, esses dias eu falei na minha sala de aula. Eu falei, hoje eu tenho que ir embora, porque nós vamos para o cinema. Eu, a minha esposa e os 2 meus filhos. O que é isso? Você leva seu filho para o cinema? Mano, meu pai nunca nem conversa comigo. Sabe? Então, a nossa vida é uma vida muito tranquila, muito boa, a gente aprende coisas boas. Nós temos cursos, temos palestras, temos encontro de casais, os nossos filhos aprendem. O Paulo chegou domingo em casa, segunda-feira, meu filho vai abrir o armário, pegar o caminhonete azul, falar, papai, essa aqui é a que eu vou doar para o menino que não tem. Sabe? É muito bom a nossa vida é muito prazerosa. Então eu tenho que descer da montanha, tenho que olhar para baixo, tenho que olhar para o lado, tenho que entender que quem está comigo é Jesus, porque minha palavra é a maior e mais bela palavra que pode existir na história da humanidade. E essa palavra ela tem esse foco: discipular, batizar e ensinar as pessoas a obedecer a Deus. Essa é a minha função primordial, essa é a grande comissão de cada crente da nossa igreja. De tempos em tempos nós vamos falar, vamos conversar sobre isso, vamos propor algumas alterações necessárias, vamos organizar encontros, mas não timidamente, meu irmão. É você que influencia os seus amigos e os seus familiares. É você. Esse é o caminho que Deus inventou, para que as pessoas se aproximem. Que Deus possa nos abençoar. Amém?